Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Coisa estranha, né? Muito estranha. Convido o senhor secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Alô. Vereador Éder Muraro. Vereador José Leal da Silva Júnior. Presente. Vereadora Lealda Lemos. Vereador Jean Carlos de Siena. Presente. Vereador Paulo Sartori. Presente. Vereador Edson Souza. Presente. Vereador Luiz Rogério da Silva. Presente. Vereadora Elizabeth Mianes. Presente. Vereador Wilson José Porcíncula. Presente. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 20 de junho de 2016. No 20º dia do mês de junho de 2016, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas, na sala das sessões em seu edifício, cita a Rua Coronel Bichler, número 181. Havendo número legal, a senhora presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando ausente o vereador José Leal da Silva Júnior. Na sequência, a senhora presidente convidou o senhor secretário para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, a senhora presidente passou para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores José Roberto Jacomossi, Wilson José Porcíncula e Éder Muraro. Prolongamento do grande expediente. A senhora presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 44/2016, de autoria do vereador Paulo Sartori, sendo aprovado. Ordem do dia. A senhora presidente colocou em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 19/2016, sendo aprovado. Ato seguido, a senhora presidente solicitou ao plenário que fizessem uma única votação para o referido projeto de lei. Pedido aceito, a senhora presidente colocou em discussão e votação o projeto de número 09/2016, sendo aprovado. Sem mais projetos para a noite, a senhora presidente encaminhou a CCJ a emenda número 01 ao projeto de lei número 06/2016, para análise e deliberação. E, não tendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 23 de junho de 2016, a hora regimental, no plenário da Câmara de Vereadores, e para constar foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da sessão anterior. Convido agora o senhor secretário para que faça a leitura do expediente recebido. Expediente recebido na sessão ordinária do dia 23 de junho de 2016. Correspondência recebida da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania em resposta ao requerimento 35/2016, de autoria do vereador Jean Donico. Da Secretaria de Estado da Casa Civil em resposta ao requerimento 35/2016, 35 de 2016, de autoria do vereador Jean Donico. Da Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, convidando para audiência pública para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 e Lei Orçamentária Anual 2017, com o seguinte cronograma. 4 de julho, às 9h30, na Agência de Brusque. 4 de julho, às 13h30, na Agência de Blumenau. 4 de julho, às 16h30, na Agência de Itajaí. Do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei 2308/2016. Do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei 2309/2016. Do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei número 2310/2016. Do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando o ofício 122/2016, em resposta ao requerimento 032/2016. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional da Educação. Matéria do Legislativo.
Indicações número 081 e 82, do vereador José Leal da Silva Júnior. Indicação número 83, 84, 85, 86, 87 e 88, do vereador Jean Carlos Deciano dos Santos. Projeto de Lei número 10, 2016, número 11, 2016. Matéria do Executivo. Projeto de Lei número 2308, 2309 e 2310 de 2016. Era isso que tinha para o senhora presidente. Grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Éder Muraro. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, amigos aqui presentes. Primeiro eu queria mandar assim um parabéns, com muito prazer, um feliz aniversário para a menina Diane Molinari, que é a menina, filha do Pera. Eu acompanhei a infância, né, a adolescência e agora a juventude daquela menina. Uma batalhadora, começou novinha, trabalhando no Sebrae, cresceu muito ali como pessoa, como profissional, e hoje é uma funcionária que exerce uma função, né, de grande importância na Cerâmica Porto Belo, né, indo nesses eventos, nessas feiras, né, representando a empresa. Então a menina lá do Oliveira, que realmente é um orgulho para a gente poder vir aqui e usar dessa tribuna para falar. Então, feliz aniversário para a ti, Diane, e também para os seus pais, né, por ter dado essa educação maravilhosa que vocês deram para essa menina. Queria fazer um comentário aqui. Tem um amigo meu aqui que não vai gostar muito, mas sou obrigada. Eu estava olhando o senador Dário Berger, do PMDB, eu não sou muito simpático a esse partido, e falo mesmo que eu não sou simpático a esse partido. O PMDB tem muita gente boa ali, mas não sou simpático a esse partido. Foi para a Fiesc e disse na Fiesc que errou ao apoiar a presidente Dilma e que a culpa disso foi do governador Colombo. O Dário Berger estava mal nas pesquisas, até porque havia um grupo dentro do partido do Colombo que estava trabalhando para o Paulinho Bornaus. E eu lembro que o Colombo botou tudo em cima do Dário e elegeram o Dário Berger. Inclusive, meu amigo Rogerinho fez um trabalho fantástico aqui, onde ele teve uma votação muito expressiva, graças ao nosso amigo Rogerinho. Mas eu acho que eles têm uma facilidade, né, de se eleger e depois aquelas pessoas que ajudaram ele não valem mais nada. É igual esse Michel Temer, foi vice-presidente, participou dos 8 anos do Lula, mais 4 da Dilma, mais 2 e pouco, que a Dilma não prestou, agora ele é o santo, entendeu? Agora ele é santo. Eles não tinham ministério nenhum, eles não tinham participação nenhuma no governo, né? Parece ser criancinhas que não sabiam nada, tadinho, eles estavam lá com a maioria dos ministérios, né? E me vê um cidadão desse, hoje senador da República, me para Santa Catarina, dizer que a culpa dele ter votado na Dilma foi do governador, me poupe, né? Me poupe. Isso para mim é hipocrisia pura. Então, quando falo para nós que nós temos que cuidar, que nós temos que ter vergonha, quem tem que ter vergonha na cara é esse cidadão, esse político lá de cima, que fica fazendo o povo de bobo, que se fazer de bobo, PMDB dizer que não participou desse governo, participou dos 4 anos, dos 8 anos do Lula, dos 4 anos da Dilma e mais 2 anos, mas agora são santos. Boa noite. Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador José Leal Silva Júnior. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, pessoas aqui que nos prestigiam, em especial o Pedrinho, meu amigo Nadim. Quero iniciar minha fala já justificando a minha falta na última segunda-feira, que não falta, eu estava representando a Câmara de Vereadores
no município de Nova Trento, onde o comitê da bacia hidrográfica, de qual essa Câmara faz parte, estava entregando os prêmios do 5º concurso de redação e desenho, e lá foi feita uma solenidade de entrega desses tão importante concurso que incentiva as crianças de todo o nosso vale a cuidar das nossas águas. Então, também queria falar aqui, senhora presidente, sobre a inauguração que teremos amanhã na Escola Ondina Maria Dias, que vai ser uma quadra, e também o CRAS. Mas quero falar aqui da quadra, porque já foi assunto nessa casa. Foi uma aquisição do município através do governo federal de 2 quadras. E na outra escola, na Santa Terezinha, está lá o esqueleto, problema de licitação, problema com a empresa, problemas diversos com a administração. Mas vou falar porque numa viagem que eu e o vereador Paulo fizemos em Brasília, foi para discutir por que essas quadras não saíram, e lá estava o nosso deputado federal do PT, deputado de Santa Catarina, Pedro Kizai, que aonde perguntou se realmente era de muita importância. E realmente não. O vereador Paulinho do PT foi um dos grandes idealizadores para que essas quadras, esse recurso viessem para Tijucas. E isso, eu que falo isso porque é uma das funções da força política que nós temos que buscar junto aos nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, quero estar lá amanhã e ver essa obra ser inaugurada, com muito custo, né? Outro assunto que falo aqui, senhora presidente, é também o descaso que nós temos hoje com a querida ponte Bucoviana, ou a nova ponte que vai dar acesso ao Pernambuco. A gente vê o jornal divulgar que vai sair, a gente conversa com o nosso prefeito, mas não saiu ainda, então fica difícil, né? A gente está 2 anos esperando o acesso ao bairro de Pernambuco, ao bairro de Timbé, né? A gente está tentando conseguir com as nossas forças, mas eu vejo que para mim hoje é a obra de maior importância para o nosso município, seria o acesso ao bairro Pernambuco, bairro Timbé e até o município de Biguaçu. Então, a gente fica triste, porque é um dinheiro que são 4,5 milhões, 5 milhões, a obra já foi licitada, só que o dinheiro não cai na conta do prefeito Valério. Eu sei que o Estado está com problema, o Brasil está com problema, não sabemos o que está acontecendo, a gente não sabe por que aquilo não está acontecendo. Foi cogitado conseguir um recurso com o FEIDO, mas também não é possível, porque não é uma obra de emergência, não tem um projeto daquela época, e a gente fica sem resposta para a população. Que a gente tem que ter uma resposta à população. Quando é que realmente vai sair aquela ponte? Para mim, repito, e vou repetir, hoje a principal obra que tem que ser feita aqui nesse nosso município é o acesso ao bairro de Pernambuco e ao bairro do Timbé. Muito obrigado, senhor presidente. Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos Essieno dos Santos. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa do Povo. Boa notícia, está até na mídia. Saiu agora, vereador, tem a aprovação da primeira fase do Tijucas International Marine Center, que é o polo náutico de serviços náuticos que será instalado em Tijucas. A mídia, às vezes, mesmo por mais que seja a sua boa vontade de passar a informação correta, às vezes acaba trocando alguns pontos. Então, para ficar de forma massificada e bem tranquila, no bairro Santa Luzia, teremos o Tijucas International Marine Center, que saiu a aprovação agora, são 60 lotes de 1.250 metros, e dentro desse complexo nós teremos a Universidade Frederico II de Nápoles. Em conversa com o prefeito, nós chegamos à conclusão que nós precisamos mais do que nunca do apoio da Câmara de Vereadores para uma situação bem específica que deve acontecer provavelmente no mês de setembro. A partir do momento que a gente tiver a matrícula, vai ser cedido a área de uso comunitário para a administração,
e nós gostaríamos de contar com o apoio de todos os vereadores para que a gente já pudesse deixar essa área amarrada para instituições de ensino através de um projeto de lei que seria sancionado aqui pela Câmara. Isso é importante por quê? Porque dependendo do próximo gestor, pode ser que para essa área ele tenha outras finalidades, tenha outros interesses. Então, para a gente não ter que fazer um retrabalho ou ter de alguma forma uma influência não muito cooperativa do próximo gestor, nós gostaríamos de contar com a Câmara de Vereadores para quando viesse o projeto, né, todos pudessem dar esse aval para que nós tivéssemos a instituição de ensino já dentro desse complexo e mais precisamente essa universidade. Muitas pessoas vêm me questionando sobre o programa do Jovem Aprendiz. Eu desenvolvi um Jovem Aprendiz que eu trouxe de São Paulo em 2013. E as pessoas têm anualmente a possibilidade de estar dentro do projeto do Jovem Aprendiz pelo Senai. O problema do Senai é que o Senai tem uma prova específica e nem sempre as pessoas de baixa renda conseguem adentrar os quadros do Senai. Nosso projeto é um pouco diferente, e tão diferente que ele tem uma duração de 23 meses. Ou seja, a cada ciclo de 23 meses surge uma vaga, vereador Elialda. Hoje nós temos 19 jovens que fazem parte desse projeto, e os próximos, né, a saírem, provavelmente só em março do ano que vem. Serão 5 jovens que estarão saindo dessa fase contratual de 23 meses, e aí outras 5 vagas serão disponibilizadas. Então, já no mês de outubro, a gente começa a receber os cadastros desses jovens que tenham interesse. Podem vir até a Câmara, lá no gabinete, e a gente explica como é que funciona a formalização e a documentação, para que no próximo ano a gente, assim que abrir as vagas, já possa indicar esse jovem para o mercado de trabalho. Na noite de hoje também, presidente, se possível, nós temos um projeto de o nome de uma rua, de Valdemiro João Regis. E eu gostaria que, se possível, a gente, na noite de hoje, depois suspendesse a sessão para poder dar um parecer. Acredito que teria outro projeto também do vereador Fernando, mas não se encontra. Mas se fosse possível dar celeridade para que a gente já pudesse passar isso a limpo, seria muito bom, porque não é um projeto que requeira tanta instrução normativa assim. Eu acredito que se a gente puder fazer isso na noite de hoje, eu e a família ficaríamos muito contentes em poder fazer a aprovação desse projeto em votação única. Deu mais a todos uma boa noite e meu muito obrigado. Passamos para o prolongamento do grande expediente. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da indicação número 81/2016. Indicação número 81/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomás, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a lei orgânica do município de Tijucas, solicita a Vossa Excelência que seja analisada a possibilidade de providenciar a manutenção e pavimentação da rua Uruçanga, localizada no bairro de Joaia. Justificativa, solicitação dos moradores. Cordialmente, José Leal da Silva Júnior, vereador. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação a indicação número 81/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da indicação 82/2016, também do vereador José Leal. Indicação número 082/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomás, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a lei orgânica do município de Tijucas, solicita a Vossa Excelência que seja analisada a possibilidade de providenciar manutenção na rua Nova Brasília, localizada no bairro da Praça. Justificativa, solicitação dos moradores. Cordialmente, José Leal da Silva Júnior, vereador. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação a indicação número 82/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da indicação 83/2016 do vereador Jean. Indicação número 83/2016.
Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a lei orgânica do município de Tijucas, solicita que Vossa Excelência analise a possibilidade de implantar o sistema Urbotip, que tem como função, em síntese, aproximar a comunidade do Poder Executivo, haja visto que toda e qualquer pessoa pode criar causas para a intervenção do município, ou seja, qualquer problema da cidade, como buracos, um cano vazando, uma praça repleta de lixo, podem ser causas no Urbotip. Igualmente, é uma ferramenta muito útil, que pode ser facilmente operacionalizada pela Diretoria da Integração e Comunicação Social, em conjunto com as secretarias pertinentes aos problemas apresentados pela comunidade. Justificativa. Além de ser uma ferramenta que possibilite ao cidadão ser ouvido pelo Poder Executivo de forma mais ágil, facilita a identificação dos problemas enfrentados pelos contribuintes, muitas vezes não observados pela Prefeitura. Cordialmente, Jean Carlos Deciano dos Santos, vereador. Em discussão, com a palavra o vereador Jean. Eu acredito que grande parte dos vereadores não estão familiarizados com esse projeto do Urbotip. Eu apresentei essa indicação em 2013, tive a visita do criador do programa, que esteve aqui na Câmara Municipal, demonstrando a eficácia desse produto, o Urbotip, e naquele momento pareceu a mim, no mínimo, uma ferramenta de um valor ímpar para o município, mas que infelizmente a administração não quis incorporá-lo como um instrumento dentro da administração. Por que coloco novamente essa indicação, mesmo sabendo que agora, vereadora Beth, ela não será, efetivamente utilizada de alguma forma, mas como uma sugestão para o próximo administrador, que por acaso venha ouvir a Câmara, se não ouvir, eu espero que os próximos vereadores que aqui estiverem levem adiante essa ferramenta. É uma ferramenta muito simples, ela pode estar no seu smartphone, e como ela funciona em termos bem rápidos. Você tem um aplicativo que baixa no seu aparelho, você vai até o local onde se encontra o problema, você bate uma foto e coloca como uma causa dentro desse projeto. O bacana é que quando se tem internet, ele já dá a localização geográfica exata do problema, e por tópicos, por exemplo, lixo, saneamento básico, infraestrutura, transporte, e cada um deles tem um tópico específico. O bom disso é o seguinte: o cidadão tem um problema que tem uma área que tem lixo. Ele vai tirar foto, gera causa, isso ele pode colocar no Facebook ou fica contido dentro do programa. O prefeito, ou o administrador do programa, ele tem uma senha onde ele vai ter um painel. Nesse painel vai aparecer para o gestor todos os dias, dividido por área. Então, se é um problema da saúde, se é um problema de obra, se é um problema da educação, isso facilita muito na hora de cobrar do secretário, de poder dar o feedback para o cidadão. O bacana disso é porque as pessoas têm um acesso muito maior, muito mais rápido, e isso facilita também o prefeito de cobrar metas dos seus secretários. A gente sabe que tem uma série de problemas hoje na pasta de obras, mas que muitas vezes eles existem e o secretário não sabe. Outras vezes o secretário sabe, mas o prefeito não sabe e acaba não cobrando. Com esse dispositivo ia ficar muito mais às claras os problemas que o cidadão tem, mas também muito mais rápido de fazer a cobrança e a eficácia na hora de se apresentar os resultados. Então fica como uma sugestão já para os próximos gestores utilizarem esse produto, sem falar que ele não tem custo para a administração. Era isso. Continua em discussão. Não tendo mais quem queira discutir. Em votação, a indicação 83/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da indicação 84/2016. Indicação número 84/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a lei orgânica do município de Tijucas,
solicita que a Vossa Excelência analise a possibilidade de implantar uma rótula no cruzamento da Avenida Bayer Filho com as ruas Geraldo Ribeiro, Nilo de Oliveira e P2, uma vez que naquele local há um fluxo muito elevado de veículos e vários acidentes já são registrados toda semana. A indicação se justifica no grande fluxo de veículos que transitam por aquele cruzamento, colocando em risco a população local. Além do mais, com a pavimentação da P2, o tráfego de veículos aumentará consideravelmente. Assim, se faz necessária a obra proposta. Em discussão, com a palavra o vereador Jean. Eu acredito que não é inventar roda, eu acredito que toda a comunidade, por algum momento que passa por lá, vê a dificuldade que é, no final do dia, a gente poder estar tendo um fluxo bem tranquilo. Na verdade, o pedido ele já foi feito 2 vezes, essa é a 3ª vez que nós estamos fazendo. O prefeito Valério, nós acreditávamos que quando chegasse, né, ao final da P2, essa rótula seria feita, e assim evitando uma série de inconvenientes. A gente sabe que a administração passa por momentos difíceis, de baixa arrecadação, mas acredito que não seja uma obra que deva ter um valor agregado muito grande. Então, se possível fosse ainda esse ano fazer pelo menos essa rótula, a comunidade do bairro 15 de Novembro teria um pouco mais de segurança e um pouco mais de tranquilidade lá naquela localidade. Obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, em votação a indicação 84/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da indicação 85/2016. Indicação número 85/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, Prefeito Municipal de Tijucas, Santa Catarina. Senhor Prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Tijucas, solicita a Vossa Excelência que verifique a possibilidade de realizar eleições diretas para as diretoras das escolas municipais, a exemplo do que já ocorre no município de Florianópolis, Santa Catarina. Justificativa. As eleições diretas para as diretorias das escolas apresentam muitas vantagens, haja visto esse modelo de adaptar ao modelo atual do governo, ou seja, a gestão democrática, extinguindo as famosas nomeações por partidarismo político. Cordialmente, Jean Carlos Deciano dos Santos, vereador. Em discussão, com a palavra o vereador Jean. Nada mais justo do que aqueles que têm o primeiro contato com a política que isso seja na escola, né, vereadora Beth? Então, uma das formas que eles podem acabar começando a entender a prerrogativa e a importância do voto é poder votar em quem vai gerenciar a sua unidade escolar. O Estado já funciona dessa forma. Se não me falha a memória, a professora Jandira foi agora na última eleição prorrogado agora o seu mandato, por assim dizer, e a Maristela, como está salientando o vereador tem. Isso é importante, porque naquele momento essa pessoa que é eleita, ela com certeza tem o respeito, a admiração e a competência para gerir aquela unidade escolar. Não estou aqui dizendo que outros diretores, né, não o tenham, mas seria uma forma muito mais justa e de aproximar o cidadão, aquele que está na mais tenra idade, do panorama político, onde ele possa aprender e valorizar aquele que o lidera, para que um dia esse jovem, se aqui no quadro da Câmara de Vereadores estiver, entenda, primeiro, a dificuldade que é uma campanha e a responsabilidade que é representar o seu grupo. Obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, em votação a indicação número 85/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação número 85/2016. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da indicação número 86/2016. Não, está ligado. Indicação número 86/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, Prefeito Municipal de Tijucas, Santa Catarina. Senhor Prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas,
e com regimento interno, solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de implantar internet livre, Wi-Fi, para os usuários no terminal rodoviário de Tijucas, a exemplo do que já ocorre em cidades como Florianópolis e Balneário Camboriú. Justificativa e requerimento pelos usuários do transporte coletivo. Cordialmente, Jean Carlos Deciano dos Santos, vereador. Em discussão, com a palavra o vereador Jean. Às vezes as pessoas podem dizer, ele deve estar um pouco doido, né? Porque ele era secretário de Indústria e Comércio, e lá saiu o projeto da Cidade Digital, que deveria estar operando já até final do próximo mês. Por que fiz a indicação? Porque, mais uma vez, vereadora Beth, nós tivemos aquele inconveniente da licitação. A Lei 8666. O número já não é muito bom, principalmente para aqueles que são da comunidade evangélica, porque 666 já não é uma coisa muito boa. O que acontece? A lei de licitação, ela tem uma forma muito peculiar de ser burlada. O que acontece? As pessoas acabam participando do processo licitatório sem a capacidade técnica para atender a demanda contratual, mas ainda assim vão para cima, né? Às vezes impugnam o outro concorrente. A gente está tendo esse problema com essa empresa que ganhou a licitação da Cidade Digital, que agora ela quer um aditivo para poder prestar o serviço. E ela impugnou um outro concorrente que fazia por um preço melhor do que o dela. Não entendi. Ela não deixou que o outro prestasse serviço e agora não tem condição de prestar o serviço contratualmente agendado. O que se faz numa situação dessa? Essa empresa agora vai ter que ser acionada, vai ter uma série de processos, né? Não processo jurídico, mas processos administrativos, para que ela saia da concorrência e que venha o segundo colocado. Nós já estamos esperando a Cidade Digital desde 2010, desde quando o vereador Rogerinho foi vice-prefeito de Tijucas. E mais uma vez a comunidade vai ter que esperar, a comunidade vai perder a oportunidade de estar mais atenta através da internet por uma formalidade, ou às vezes pela má intencionalidade de alguns empresários que até hoje vivem atormentando a Tijucas. São sempre os mesmos que ganham e sempre tem aquela dificuldadezinha de prestar o serviço. Esperamos que na próxima gestão, infelizmente a lei ela é federal, mas que nós de alguma forma possamos estar mais próximo do processo licitatório da administração. E fica de bom grado aquelas empresas que já se mostraram não capacitadas para prestar o serviço, que elas tenham o entendimento legal de não poder contratar com a administração pública. Obrigado. Continua em discussão. Eu também quero dizer ao vereador Jean que é uma pena a gente não ter a cidade digital, que a gente vem ouvindo lá desde 2010, por conta de que tem pessoas, posso dizer, acho que sem a menor vontade de fazer as coisas acontecer, mesmo tendo uma empresa, né? E que deixam o processo desse jeito, inacabado, né? Prejudicando uma administração e, na verdade, prejudicando a população, e eles não estão nem aí para a situação. E lá vai quase 6 anos, né, na verdade, com essa situação toda. E, pelo jeito, vai mais um bocado de tempo, porque isso vai parte para a área administrativa. A gente sabe que demora, daqui a um pouco a parte da administração também vai requerer junto à parte da justiça, e aí a coisa não vai andar de jeito nenhum, e os únicos prejudicados mesmo as pessoas que poderiam ter uma outra situação, né? E a gente sabe que está todo mundo aí, né, ligado na internet, e fica uma situação bem ruim, e a gente, era uma coisa que a gente queria, tinha recursos, né, federais para ser investido na cidade digital, e tudo, por conta de tudo isso, não acontece. Mais uma vez, é uma pena.
Continua em discussão? Não tendo mais quem queira discutir, em votação a indicação número 86/2016. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da indicação 87/2016, também do vereador Jean. Indicação número 87/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas e com o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que sejam limpas as bocas de lobo da rua Mauri Afonso da Silva, no bairro 15 de Novembro. Justificativa. De acordo com os moradores da rua Mauri Afonso da Silva, após a passagem do sistema de esgoto implantado pela empresa Cossatel, as bocas de lobo encontram-se entupidas, ocasionando alagamentos em dias de chuva por toda a sua extensão. Cordialmente, Jean Carlos de Sieno dos Santos, vereador. Em discussão? Não tendo com a palavra o vereador Jean. O pedido de limpeza de boca de lobo não é uma novidade no município. Inclusive, o procurador da casa, o Jael, pediu... Qual é o nome da rua, Jael? Lá da avó? Na rua do Posto Machado, e assim como tantas outras ruas, a gente tem um inconveniente. Mas a utilização da palavra não é para falar em si da boca de lobo, mas muitas vezes da desídia, da falta de bom senso da comunidade. Eu várias vezes fui acionado para ir a algumas localidades do município, o cidadão falando que a boca de lobo estava entupida, que era uma vergonha, né, na administração, o vereador não faz nada, e a gente chega lá, do lado da casa do cidadão, tem um monte de areia em cima da calçada, que escoa no dia de chuva para dentro da boca de lobo, ou de brita, ou de barro. E aí, quando a gente vai inquirir para o cidadão, né, se ele está vendo aquela situação e por que ele não alertou, ele diz primeiro que isso não é problema dele, e segundo, que isso é problema da prefeitura. Ou seja, se o vizinho não faz a parte dele, o culpado é a prefeitura. Se o cidadão não faz a parte dele, o culpado é o vereador. Então isso é, antes de mais nada, um problema de ordem pública. As pessoas têm que começar a ter convencimento que eles não são apenas cidadãos de direitos, eles também são cidadãos de deveres. Então, não colocar lixo na rua, não usar terrenos, sejam eles baldios de particulares ou áreas verdes, para uso de lixeiras, isso é imprescindível para o bom andamento da cidade. A gente veio, não tem, eu acredito que não tenha na noite de hoje, mas mais o requerimento que o vereador tem, já fez, todos os vereadores fizeram, para manutenção lá da praia. Esses dias foi feita uma manutenção, 3 dias depois já tinha mais uma pilha de lixo. E aí, se é problema do vereador tem, que não trabalha, do vereador Aberto, do vereador Jean, que não faz nada, e mais do que nunca, problema da administração, que é um lixo. Mas quando a gente faz a nossa parte, o vereador tem que pedir a administração de limpar, o cidadão se esquece que ele tem que fazer a sua parte. Que é o quê? Não incentivar, né, que se coloque lixo nessas áreas. Então esperamos que a população venha se conscientizar nos próximos anos, para que nós não precisássemos vir aqui na Câmara para estar falando de lixeiro na boca da praia, para estar falando de boca de lobo entupida. Era isso. Continua em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, em votação a indicação 87/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação 87/2016. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da indicação 88/2016. Indicação número 88/2016. Excelentíssimo senhor Valério Tomasi, prefeito municipal de Tijuca, Santa Catarina. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a lei orgânica do município de Tijucas, solicita a Vossa Excelência que sejam limpas as valas que fazem fundo à rua Gralha Azul, atrás da creche, em conjunção no bairro da Praça. Justificativa, requerimento da comunidade. Cordialmente, Jean Carlos de Sieno dos Santos, vereador. Em discussão, com a palavra o vereador Jean. Como diz a desgraça, ela nunca vem sozinha, vereador tem. Lá, além de nós termos o problema da limpeza da vala, como a gente tem também na Garça Dourada. Na Garça Dourada ainda é pior, que além de ter a boca de lobo lá entupida, da gente ter uma vala grande lá, ainda tem um cidadão
que achou por bem secar a área verde e fazer dela o seu domínio, onde ele cria cavalos. E aí, quando a administração vai lá, ele é o primeiro a xingar o maquinista, porque ele tem aquilo como dele. Eu já sugeri à administração que com aquela máquina grande fosse lá, derrubasse a cerca e enterrasse. Mas parece que eles não acharam que seja uma medida politicamente correta. Mas é um ponto de vista. Já que o cidadão não está entendendo por bem, vai ter que entender por mal. O que não pode é ele utilizar de uma área particular em benefício próprio, uma área pública, e também a comunidade ser prejudicada, porque às vezes não consegue fazer a manutenção, porque a máquina não consegue adentrar, porque o cidadão cercou. Então que ela use do bom senso e atropele a cerca para que pelo menos possa fazer a manutenção. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Wilson. Parabenizo o senhor por essa indicação. Aquela área ali é um problema sério. Já várias pessoas me perguntaram a respeito de quando vão limpar aquelas valas. E são coisas tão pequenas. Tantos problemas que podem ser resolvidos em tempo hábil. É como a gente vem falando, vem se discutindo, debatendo. O ano passado tivemos um problema com a rua Roxinol, que o prefeito ficou de mandar o secretário lá para tentar consertar. Houve uma reunião da população, fomos lá, até parece que o vereador Leal também foi junto, e ele ficou de arrumar logo depois de 7 de setembro, e até o momento não foi nada, e as pessoas têm cobrado sempre. Então são coisas tão simples, que podem ser feitas essa manutenção. É só os secretários também arregaçar as mangas e trabalharem também. Sei que trabalham, mas fazer um pouco mais. Sabe, fazer um pouco mais pela população, um pouco mais pela administração ao qual está pagando um salário deles. Mas é bastante complicado. Parece que não tem uma comunicação entre o executivo e o secretariado dele, na realidade. Então fica bem difícil. E também não tem uma comunicação entre executivo e legislativo. Por mais que a gente tente falar, mas tem que ser brigado direto, frequente, tem que se peço coisas mínimas que pode ser arrumada, consertada em um dia, 2 dias, e até o momento nada. Então, parabéns. Espero que seja atendido esse pedido. Continua em discussão, com a palavra o vereador Éder. Também acho interessante todas as indicações que o vereador Jean aqui apresentou, mas acho, vereador, tem que comunicação entre a Câmara e a Prefeitura existe, né? O que existe, na verdade, é um discreto, né, que se tem, né, dos secretários, não de toda a maioria, mas da grande maioria, principalmente da Secretaria de Obras, que realmente é a mesma situação das placas, né, indicativas das ruas, que todo mundo aqui já pediu pelas ruas, que a gente colocou os nomes, deu nome, e simplesmente disseram que não vão fazer mais e pronto, deu, isso é 3 anos. Então, realmente existe um descaso. Apostava um pouco nesse secretário de obras, muito ruim também, muito fraco, fraquíssimo, né? Eu acho que estava de bom tamanho, o Arthurzinho ficar no cemitério, fazia um trabalho muito bom, né? Eu acho que teria pessoa com um pouco mais de capacidade, infelizmente, né? Tentamos até apostar nesse nome, mas muito ruinzinho também. Então acho que o prefeito Valério, nesse restinho de mandato que tem, poderia sim fazer com que esse secretário trabalhe um pouco mais, porque eles não trabalham muito não, vereador. O salário que eles recebem hoje, que é muito bom, eles têm que trabalhar de noite, e olha, e suar bem aquela camisa, porque é um salário muito bom, acho merecido, mas tem que fazer por merecer. Continua em discussão, não tendo mais quem queira discutir. Em votação, a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Passamos para a ordem do dia. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 010/2016. Projeto de lei número 010/2016. Autor, Poder Executivo, relator José Leal da Silva Júnior. Poder Legislativo, desculpa. Parecer, relatório.
A preposição em epígrafe de autoria do Poder Legislativo denomina de Valdomiro João Regis a via pública com acesso pela rua José Marque, no bairro 15 de Novembro. A exposição de motivo justificativa que acompanha e instrui o projeto informa que a pretensão da medida é homenagear o senhor Valdemiro, tendo em vista que sempre foi militante de causas sociais no bairro 15 de Novembro, militante da política tijuquense, ajudou na construção da BR-101 e da ponte sobre o rio Tijucas como britador e armador de ferros, dentre outros motivos expostos no corpo do projeto de lei. Encaminhada a esta comissão, fomos honrados por despacho da presidência com a designação para relatar a matéria. É o relatório. Em discussão, o parecer? Não tendo quem queira discutir. Em votação, o parecer ao projeto de lei número 010/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Coloco agora em discussão e convido o senhor secretário para fazer a leitura da introdução do projeto de lei número 010/2016. Projeto de lei número 10/2016, que denomina de rua Valdemiro João Regis a via que identifica. Peço ao senhor secretário para que faça também a leitura do histórico do senhor Valdemiro. Senhor Valdemiro João Regis, nascido em 14 de 10 de 1932, o falecido senhor Valdemiro João Regis é do bairro 15 de Novembro, foi casado até o seu falecimento por 50 anos com a senhora Maria Hilda Regis, ainda viva. Juntos tiveram 7 filhos: Terezinha Maria Regis Martinengue, casada; Maria Nazaré Regis, solteira; Cantório Valdomiro Regis, casado; Elza Maria Regis, casada; Ilza Maria Regis, casada; João Valdomiro Regis, separado; e as mais novas, Cláudia Regis. Cláudio Regis, desculpa, fofo. Estou todo atrapalhado já que se olha. Seu Valdomiro, como era conhecido pela comunidade local, é merecedor da homenagem aqui proposta, tendo em vista que sempre foi militante de causas sociais daquele bairro, militante da política tijuquense, sempre esteve envolvido em caminhadas eleitorais de grandes personagens da nossa cidade, ajudou com o trabalho na construção da BR-101 e da ponte sobre o rio Tijucas como britador e armador de ferros. Tijuquense, foi dos primeiros funcionários da Cerâmica Porto Belo, hoje mundialmente conhecida. Passou a velhice ajudando a comunidade de seu bairro e cuidando de gados, sempre envolvido com a tradição crioula da nossa cidade. Era domador de cavalos e participava de diversas festas culturais do gênero em nossa região. Com todos os filhos criados e hoje moradores da cidade de Tijucas, seu Valdemiro João Regis é merecedor da homenagem concedida, não só por ser pessoa bem vista pela nossa sociedade, mas por ter trabalhado em prol da comunidade e participado de diversos eventos históricos da nossa cidade. Informações fornecidas pela viúva e todos os filhos. Gostaria também de solicitar a todos os vereadores que se possa colocar esse projeto também em única votação. Todos também concordam? Com a concordância dos vereadores, a gente então colocará em única votação o projeto de lei número 010. Em discussão, o projeto de lei? Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei número 010/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 011/2016, a introdução do projeto e o parecer ao projeto de lei número 011/2016. Projeto de lei número 11/2016
Autor, Poder Legislativo, relator José Leal da Silva Júnior. Parecer. Relatório. A preposição em epígrafe de autoria do Poder Legislativo denomina de Jaime Adames a via pública com acesso pela Estrada Geral da Água Fria. Pouquinho. Por favor, um pouquinho de silêncio. A preposição em epígrafe de autoria do Poder Legislativo denomina de Jaime Adames a via pública com acesso pela Estrada Geral da Água Fria no bairro Oliveira. A exposição de motivos justificativa que acompanha e instrui o projeto informa que a pretensão da medida é homenagear o Sr. Jaime Adames, tendo em vista que nasceu na comunidade de Oliveira, era agricultor, católico, ajudou na construção da Capela São José, tendo sido sempre muito respeitado pela comunidade, dentre outros motivos expostos no corpo do projeto de lei. Encaminhado a essa comissão, fomos honrados por despacho da presidência, com a designação para relatar a matéria. É o relatório. Em discussão, o parecer? Não tendo quem queira discutir o parecer, em votação, o parecer ao projeto de lei número 011/2016. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer ao projeto de lei número 11/2016. Convido agora o senhor secretário para fazer a leitura da introdução do projeto de lei número 011/2016, bem como o histórico do senhor Adames. Projeto de lei número 11/2016, que denomina de rua Jaime Adames a via que identifica. Seu Jaime Adames, nascido na comunidade de Oliveira, aos 5 anos de idade, perdeu seu pai e aos 16 anos perdeu também sua mãe. Mas nada impediu de continuar a sua vida sozinho. Aos 19 anos conheceu Maria, casou-se com ela. Desta união tiveram 11 filhos, 24 netos e 67 bisnetos. Com muitas dificuldades de trabalho e honestidade, conseguiu vencer na vida. Sempre respeitou e sempre foi respeitado por toda a comunidade. Atividades sociais, políticas, comunitárias, religiosas e outras. Sempre foi católico, ajudou na construção da Capela São José e sempre foi devoto ao padroeiro São José. Também esse projeto de lei, eu gostaria de solicitar ao plenário que fosse em única votação. Pessoal, existe uma celeridade, alguma coisa nessa questão desse projeto? Não. Não. Até porque eu penso até que deveria deixar com a presença do autor do projeto, né, porque ele que é de Fernando, e hoje ele está ausente, talvez não fosse ideal ele estar sendo votado na ausência do autor do projeto. Né? Está bem. Com a concordância dos demais e o projeto, eu até nem tinha prestado atenção no autor, então a gente retira ele de pauta. Até porque já é de praxe sempre que o autor não está, a gente esperar. E eu não tinha observado... Questão de ordem, presidente. Eu queria pedir vistas nesse projeto, até porque nós tivemos um problema sério lá, né? O próprio Agenor Molinari, ele... Ali, na verdade, onde o Agenor, né? Ele cedeu alguns terrenos ali, já era uma rua antiga. Uma rua antiga. E nós tivemos uma denúncia, lógico, feita por aqui, a gente sabe que foi aqui dentro que foi feita essa denúncia, no Ministério Público Federal, que teria que ser não um loteamento,
condomínio rural. Então, se esse projeto passar com o nome dessa rua do seu Jaime, eu estou me preocupando com a família do seu Jaime, provavelmente vai ter a mesma denúncia e eles vão ter problema. Então eu queria ter de vista nesse projeto, poder conversar com o Fernando, que eu já conversei, já tinha alertado ele, e com a família, para que a gente não tenha problema depois. Vereador, como o autor não está, nós vamos retirar ele de pauta, ele não vai à votação, e na próxima, quando a gente colocar, aí o senhor faz o seu pedido de vista, certo? Então, retirada de pauta. Sem mais projeto para a noite, encaminha a Comissão de Constituição e Justiça os projetos de leis números 2308, 2309 e 2310/2016 para análise e deliberação. Declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 4 de julho, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Boa noite.